Olá, bem-vindos a mais um programa Pela Sua Saúde, um programa dedicado ao Smart Aging. Hoje vamos falar de um tema muito interessante, o burnout em médicos e o stress. Um tema delicado, mas que afeta bastante a classe profissional. Hoje em estúdio temos como convidados o Dr. André Ribeirinho Marques, médico em psiquiatria. Obrigada pela sua presença. Obrigado também pelo convite. E a doutora Tânia Bonifácio, médica especialista em medicina geral e familiar. Muito obrigada por estar cá connosco. Começo pelo Dr. André, na área da psiquiatria. Acho que quando falamos em burnout é importante explicarmos o conceito. Qual é a vossa visão? Bom, o burnout é um síndrome habitualmente associado a um cansaço, a uma exaustão, não só em termos emocionais, mas físicos também. O que é que isto quer dizer? Trata-se de um transtorno de adaptação crónico que, como eu disse, é considerado que existe uma tríade quase, que é o cansaço emocional, os sentimentos de despersonalização e um sentimento de baixa realização, normalmente a nível pessoal, mas e essencialmente a nível laboral. Muitas vezes é confundido aqui com ser uma depressão, ser ansiedade ou ser simplesmente stress. É um bocadinho diferente. É um síndrome prevalente e a classe médica e os profissionais de saúde são uma das classes mais expostas a este. Portanto, para além dos médicos, sabemos que há outras classes de risco que estão afetadas e qualquer pessoa na área profissional acaba por ter algum desgaste entre conciliar a vida profissional e o tempo com a vida pessoal. Mas, de modo global, qual a diferença, o que é que nos permite distinguir entre um nível de stress banal com um burnout profissional? O stress, primeiro definindo, é de facto um processo em que há uma interação entre o indivíduo e o meio ambiente e, portanto, estímulos externos que são chamados fatores de stress. Sabemos que existe um nível ótimo ou que a pessoa tolera de fatores de stress. Quando estes fatores ou cronificam e mantêm-se ao longo do tempo ou a sua intensidade é tão grande que a pessoa não tem capacidade de adaptação, de facto surge aqui o que se chama já o distress, que é, de certa forma, um stress, eventos estressores negativos. O burnout advém, de facto, da cronificação destes fatores de stress negativos aos quais o indivíduo não se consegue adaptar. E consideramos uma patologia ou não? Podemos considerar, de certa forma, uma patologia, não na medida, como eu disse, de ser uma depressão, como o que nós chamamos em psiquiatria um episódio depressivo major, porque, de facto, existe aqui um contexto reativo a certos condicionantes que, sendo retirados, muitas vezes o que acontece é que, de facto, esta situação melhora. Claro que aqui corremos o risco de evoluir para condições psiquiátricas. Há aqui manifestações, como existem nas depressões, de sentimentos de tristeza, de cansaço físico, como já falámos também, sentimentos de desesperança, que são um bocadinho sintomas de um episódio depressivo também, embora este seja relacionado num contexto e num período temporal específico. Ok. Querendo envolver a doutora Tânia, que é médica de medicina geral e familiar, e sabemos que é uma classe que também, estando integrada e sendo um dos pilares do Sistema Nacional de Saúde, sofre bastante, uma vez que tem uma grande responsabilidade e um grande volume de doentes. Da sua experiência clínica, quais os principais geradores de stress entre os médicos de família? Portanto, logo à partida, o número extenso na lista de utentes que temos atualmente, não é? Cerca de 1.900 utentes, só o número assusta e cria logo em alguns ansiedade. casos até mais, não é? Pode chegar a mais, pode chegar a menos, dependendo de outros fatores. Isso é logo a primeira à cabeça, o que mais afeta e o que mais me cria ansiedade e stress laboral. Depois, logo de seguida, o grande número de consultas a que nós somos submetidos a realizar diariamente e semanalmente. Isto ainda mais com longos tempos de atividade assistencial sem tempo de pausa. Portanto, dia após dia após dia, 20, 30, 40 consultas diárias, semanalmente, isto mês após anos, vai levar, obviamente, a um desgaste, não é? Claro. E depois há uma coisa que é fundamental e que não podemos deixar de falar, são as burocracias. As burocracias, quer informáticas, não é? O elevado número de cliques que nós, todas as especialidades, mas penso que em medicina geral e familiar será um bocadinho ainda mais a quantidade de coisas, de programas, de aplicações informáticas que temos que abrir constantemente e muitas vezes não funcionam ou quando funcionam estão a funcionar de uma forma muito lentificada e, portanto, isto cria, obviamente, ansiedade e stress no nosso dia-a-dia. Claro. E como médicos de família, uma vez que vocês são responsáveis por vários grupos, não é? Portanto, desde as crianças, as grávidas, Exatamente. Grupos de risco, diabéticos, idosos, etc. Na vossa perspectiva, julgam que também os problemas e a generalidade e a complexidade dos problemas que vocês tratam, por vezes abordar isso numa só consulta também se torna
torna muito complexo e difícil, não é? O que também gera algum stress. Claro, claro, exatamente. A própria especificidade da medicina geral e familiar, que é uma especificidade heterogénea, não é? E, portanto, nós vemos bebês recém-nascidos com dias de vida, pessoas com mais de 100 anos e, portanto, isto engloba uma heterogeneidade enorme de valências, de patologia, de não patologia, só de doentes saudáveis, e isto, consulta após consulta, vai ser, portanto, ter que fazer sempre um shift, uma mudança de doente para doente, de e com médicos de família tem que se desdobrar para conseguir dar resposta cada vez à maior necessidade. E ao número imenso de doentes que temos. Porque quando falamos em stress, envolve não só os profissionais, mas os próprios pacientes que nós consultamos. Doutor André, pegando nesta questão ainda do burnout, a Ordem dos Médicos quis fazer um estudo e perceber entre a classe médica qual efetivamente o grau de burnout entre os médicos em Portugal. E fez um estudo e sabemos que cada vez mais se verifica um agravamento, certo? Sim, de facto, isto é sentido entre a classe e os profissionais que nela se inserem e, de facto, os estudos que têm sido feitos, os resultados em 2016, nomeadamente da secção centro da Ordem dos Médicos, realizou um estudo em que apontavam para números na casa dos 40% de médicos, de facto, com esta exaustão emocional e, portanto, com o síndrome de burnout definido a sofrerem dele. Os fatores que eles apontaram mais foram, como a doutora Tânia também referiu, as questões ligadas não só à sobrecarga laboral, às burocracias associadas, normalmente mais as faixas etárias mais envelhecidas, com maior dificuldade de adaptação nisto, embora o que tenha sido verificado é que são as classes jovens, na casa dos 26, 35 anos, que sofrem mais de burnout de facto. Portanto, os médicos mais recentes são os que já estão a sentir tão na pele, efetivamente, o burnout. Sim, um dos fatores que eles de facto evidenciaram aqui foi que, de facto, cerca de 50% dos profissionais de saúde trabalham num horário entre as 40 e as 60 horas semanais. E cerca de 3% chegam a trabalhar mesmo acima das 80 horas semanais. Portanto, um horário muito elevado. Uma grande sobrecarga e que depois, claro, os cuidados que prestamos às vezes podemos não estar até nas melhores condições, não é? Que põe em causa também o paciente. Pegando ainda na questão da caracterização do burnout, fala-se muito do conceito de despersonalização e a fadiga de compaixão. Explique-nos um bocadinho o que é que consistem. A despersonalização para nós em psiquiatria é de facto uma questão muito associada a nós quase sermos, isto surge em várias perturbações e quase como nós sermos um observador externo de processos nossos, como processos mentais, como os sentimentos e como as emoções. O que é que isto se traduz em termos do burnout? É, de certa forma, um afastamento ou um distanciamento do profissional de saúde em relação ao seu utente. E quando falamos disto, fala-se em questões emocionais, não é? A capacidade de nos ligarmos ao outro, que liga também com a questão do conceito de fadiga por compaixão, que é um bocado... Nós trabalhamos numa área que é a saúde e que, de facto, implica um envolvimento e uma ação altruísta de ajudar o próximo. O que o burnout tem vindo a trazer a estas pessoas é, de facto, esta exaustão em que, de facto, há um esvanecimento crónico, um sentimento vazio e uma menor capacidade de cuidarmos do outro, que envolve sempre uma capacidade empática. Aquela paixão que nos envolve como médicos para com o outro acaba por, com o tempo e com a sobrecarga laboral, ir desaparecendo. Doutora Tânia, pegando nesta questão de quais dentro dos médicos os mais afetados, como revelou o estudo, internos da especialidade normalmente, ou até em alguns casos alunos da faculdade, já começam a sentir este stress e esta descarga profissional, não é? Claro. Na sua opinião, enquanto médica de família, o que é que assiste nos seus internos? Portanto, nós sabemos que já durante o curso será certamente uma altura de grande período de stress, não é? São 6 anos de curso, é o maior curso que existe, com muitas avaliações e, portanto, isso é um período de stress. Mas o internato tem uma característica muito específica. O internato é uma altura de transição em que passa-se do idealismo que se vai adquirindo durante a nossa formação académica para a prática cotidiana do dia-a-dia. Exato. E, portanto, há um reajustamento de expectativas pessoais, profissionais e mesmo financeiras. E muitas vezes acaba por entrar em conflito com aquilo que era pensado, com o que era o idealismo na altura da formação. E, portanto, há estudos também feitos em Coimbra, se não estou em erro,
foi no Norte, fizeram alguns estudos em relação ao burnout nos internos de medicina geral e familiar e chegou-se à conclusão que efetivamente já muitos, cerca de 40% já apresentavam exaustão emotiva, despersonalização e mesmo a própria descaracterização da própria Porque foi como referiu, o tempo que deveria ser dedicado na escuta ativa do paciente, a resolver o problema, no exame objetivo, muitas vezes é perdido nas tais burocracias e nos registros informáticos a que vocês são obrigados, porque vocês são, muito, tal como a nível hospitalar, sujeitos a vários indicadores de qualidade profissional. Exatamente. Não é? Okay. E depois, para além da questão do tempo que nós temos na consulta, temos também os próprios utentes, portanto, há uma cultura que não é propriamente a cultura dinamarquesa ou a cultura dos povos mais nórdicos que chegam à consulta e dizem, venho cá por isto. Não, normalmente os nossos portugueses vêm à consulta por isto e mais aquilo e mais trazem uma lista imensa e que efetivamente não se consegue abordar em 20 minutos de consulta, certo. não é? Quando depois nós também temos coisas que se calhar estamos mais preocupados do que, e se calhar que não é o que mais preocupa o utente, mas temos que gerir e esta gestão doente a doente, dia a dia, semana após semana, é que E eu acho que muitas cansativo. vezes as pessoas também não têm noção que o trabalho do médico se estende para além da consulta, porque normalmente os médicos, para além do tempo de consulta, ficam várias horas a tomarem nota de registros, a fazerem referenciações. Exatamente. Isso também acaba as por ter um referenciações, peso. todas as outras burocracias que é preciso. Hoje em dia em Portugal um relatório médico é preciso para praticamente tudo. Não é? E portanto onde é que se vai buscar o relatório médico? Ao médico de família. Que muitas vezes, obviamente que o ideal é sempre observar o doente, mas quando já conhecemos, já temos esta relação médico-doente de grande proximidade, que é efetivamente uma das causas do burnout também, claro. Conseguimos fazer, e quando é que fazemos? Depois do pós-laboral, após as consultas, após a atividade assistencial. E isso, a atividade académica também, que está associada muitas vezes, quer durante o internato, quer para os profissionais que estão a formar, portanto isso tem também impacto. E da sua experiência, quais é que acha que são os principais fatores de risco profissionais para um médico desenvolver burnout? Menos anos de prática, o que é que na sua visão... Portanto, no estudo nacional que se fez agora, que a Ordem dos Médicos fez em 2016, fala-se, penso que com a colaboração do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, penso que o estudo está muito bem desenhado e está muito bem feito e chegou-se a uma conclusão um bocadinho chocante, não é? 66% dos médicos inquiridos, que foram cerca de 9.000 e 700 à volta disso, também, 66% dos médicos apresentavam um elevado nível de exaustão emocional, 39 elevados níveis de despersonalização e 30% elevado nível de diminuição da realização profissional. Portanto, vamos focar aqui um bocadinho, se calhar, na dimensão exaustão emocional, que se relaciona muito com os fatores organizacionais, não é? Certo. E, portanto, claro que menos recursos, mais exigências na relação com os pares, com os utentes, não é? São cada vez mais exigentes. Mais exigência nos horários, vai começar a tornar necessário que haja uma discussão pública para a implementação de medidas que tornem possível prevenir o burnout. Daí tenham sido feitas várias greves para tentar alertar o próprio governo político para a consciência destes problemas, exatamente. Depois sabemos também, e esse estudo nisso é muito claro, que há alguns fatores de risco para a exaustão emocional, não é? Vamos focar nesta, que são efetivamente os menos anos de prática, que são o facto de trabalhar no setor público, de percepcionar uma menor estabilidade no local de emprego, de trabalhar cada vez menos em equipa e mais individualizado. O isolamento. E também a remuneração, que são variáveis que efetivamente estão provadas que são fatores preditivos para que ocorra o burnout. Doutor André, do ponto de vista da sua visão pela psiquiatria, qual é o principal impacto no meio familiar do burnout? Porque nós sabemos que muitos dos médicos acabam por ter consequências no seu seio familiar. Sim, o que advém daqui é que, de facto, o burnout vem trazer estes sentimentos de tristeza e alterações a nível do humor. Não só com a parte mais depressiva, mas também com outros equivalentes de depressão, que são, por exemplo, a irritabilidade, sentimentos de raiva, e, portanto, o que isto vai trazer é que esta exaustão vai passar isto também para a relação familiar, em que há, de facto, uma diminuição da vontade de estar com os outros, de se relacionar com os outros, e isto cria para além do afastamento também da família, tal como existe dos utentes, não é? Porque isto depois começa-se a generalizar a todo o envolvimento da pessoa e cria, portanto, este afastamento, mas também a irritabilidade, surge uma maior conflitualidade familiar e às vezes até podem surgir em personalidades com uma tendência para isso, características mais de dependência, com uma dificuldade em se manter ativo no trabalho ou fazer coisas em casa, e também alguns sentimentos no casal e a nível de inveja, Como a questão por que exemplo. falámos
têm a ver com as horas de trabalho contínuo, às vezes bancos de 24, 60 horas de trabalho semanais, em que muitas vezes os médicos nem têm tempo de ir a casa e conviver com a sua família e acompanhar, por exemplo, o desenvolvimento dos próprios filhos, não é? E o crescimento. O meio começa quase a mudar, de repente o meio familiar é inexistente. E temos o meio profissional como o nosso meio quase familiar, porque convivemos mais muitas vezes com os nossos colegas de trabalho do que com a família, e não é isso que é suposto. E há de facto aqui uma inversão dos papéis e a pessoa pode ficar aqui um bocadinho destruturada no que é a sua identidade. E sabemos que na classe dos médicos existe uma grande elevada taxa de divórcios também, porque isto ao longo do tempo, a inexistência de uma relação presencial acaba por desencadear. Para a pessoa em si, para o familiar que pode não compreender na totalidade o que é exigido do médico, dos profissionais de saúde no geral, e portanto isto pode de facto criar aqui algumas crises a nível conjugal importantes. Vamos tentar agora falar de soluções para este problema, porque não é tudo mau, não é? Doutora Tânia, enquanto médica de medicina geral e familiar, vocês têm os médicos dos grupos BALINT, não sei se também se aplica a outras especialidades. Sim. E portanto é um grupo onde há uma partilha de experiências e uma tentativa de encontrar estratégias para resolver, não é? Acima de tudo, tenta-se criar condições para se melhorar a relação médico-doente, não é? A relação médico-doente de proximidade e de longevidade é um dos fatores do burnout. Portanto, os doentes estão muito próximos de nós, é o que acontece na medicina geral e familiar, em que nós conhecemos não só o doente como toda a situação familiar, e uma das coisas que se trabalha nestes grupos é efetivamente a relação médico-doente. E ao trabalhar a relação médico-doente, em que o médico é capaz de centrar a sua prática mais no doente do que nas suas próprias características, consegue haver um distanciamento, porque é necessário haver este distanciamento, para que os sentimentos de frustração não sejam tão acentuados, não é? E, portanto, trabalhando esta relação, ou centrando o nosso trabalho no trabalho com o utente e conseguindo fazer um washout das coisas que nos vêm colocar em cima de nós. Pacientes difíceis, isto é como em tudo na vida, nem sempre conseguimos ter personalidades que encaixam e temos que encontrar essas estratégias para mantermos o profissionalismo. E a relação terapêutica, não é? Exatamente. Porque a relação terapêutica muitas vezes é metade do tratamento realizado, não é? E se não se estabelecer esta relação terapêutica com os doentes, não... Fica muita coisa perdida. Em algum grupo BALINT, da vossa experiência? Não, eu nunca participei. Noutro tipo de grupos psicoterapêuticos, mas de facto os grupos BALINT não participei. Mas tenho colegas que participam e que durante algum tempo foi muito bom para conseguirem ultrapassar determinadas situações. Esta partilha, às vezes, este stress, basta às vezes falar sobre uma situação que foi desconfortável, que não foi simpática, que foi entendida como agressiva, e, portanto, consegue-se trabalhar e muitas vezes só o facto de falar junto de pares e pessoas que conseguem compreender perfeitamente aquilo que estamos a dizer é o suficiente. Isto acaba por ser um bocadinho o que às vezes falta nas especialidades médicas, que é esta sensação de supervisão, que é suposto existir e cada vez existe menos. Portanto, esta parte multidisciplinar não deixa de ser... Parece que cada médico está isolado no seu gabinete e partilha as suas frustrações consigo próprio, em vez de partilhar com os pares. Isto vem trabalhar uma coisa que é muito importante, que é a comunicação, que de facto é um dos alvos apontados como estratégia de prevenção, é melhorar a comunicação das pessoas no geral e entre pares. Os grupos de BALINT permitem isso. Convido-vos a partilharem as vossas estratégias individuais. Como é que ao longo do tempo, porque eu acho que é uma coisa que nós vamos construindo ao longo da nossa experiência clínica, que estratégias tentam utilizar para superar um bocadinho o stress ou o burnout? Eu acho que de facto a parte da comunicação é um fator importante, que muitas pessoas têm esta dificuldade da comunicação e da exteriorização não só dos problemas, das dúvidas, mas também do que se está a passar. Trabalhar a assertividade é essencial, que sabermos ser assertivos na nossa prática clínica e depois, entre todos, também há que haver uma boa gestão do tempo, não é? De sabermos gerir o que é o nosso tempo pessoal, o que é o nosso tempo profissional, e muitas vezes isto acaba por se misturar tudo e termos dificuldade neste trabalho. E a doutora Tânia? É exatamente isto. Portanto, separar muito bem qual é o nosso tempo profissional. O ser médico é a nossa profissão, não é a nossa vida. Eu digo isto imensas vezes e, acima de tudo, é isto que temos que interiorizar. É óbvio que temos muito trabalho e temos muitas coisas para fazer e temos que fazer bem e rápido,
porque depende de muita coisa de nós, mas efetivamente tem que haver um tempo de paragem. Portanto, é o tempo profissional e é o tempo de família, é o tempo de brincar, de descansar, de passear. E do ponto de vista organizacional, porque temos a divisão da psiquiatria, Sim. cuidados hospitalares, e a medicina geral e familiar, os cuidados primários. Que estratégias organizacionais seriam interessantes de propor? Eu acho que, de facto, alguns sítios já as promovem, mas há que estar muito atento, de facto, ao bem-estar no geral dos profissionais com que se trabalha. Portanto, promover este espaço de comunicação é muito importante e também promover outras atividades para além. Às vezes temos a noção de que permitir um dia de folga, um dia lúdico, é um bocadinho perder tempo, mas não, é gerar produtividade, porque um profissional cansado, de facto, não consegue e pode estar lá no seu trabalho sem simplesmente produzir e, portanto, não é eficiente. E promover espaços lúdicos para as pessoas, imagina um dia em que vão fazer uma atividade que não tem nada a ver com a sua atividade profissional, isto parece que é não gerar trabalho, mas é gerar trabalho de Isto acaba por certa ser forma. uma energia em cadeia, que se todos os profissionais estiverem mais motivados, mais bem dispostos, mais relaxados, todo o trabalho vai fluir, porque lidar com doenças e com pacientes é complicado. É. Não é? Falar também, só aqui, se me permitir, neste contexto, por exemplo, na nossa unidade, trabalho no SF da Baixa e nós criamos uns dias de team building. E, portanto, porquê? Porque nós estamos a falar no burnout médico, mas a verdade é que este tema é muito atual também para os enfermeiros e mesmo para os secretários clínicos, não é? Exatamente. Portanto, todas as profissões que envolvam o atendimento ou o trabalhar diretamente com o público, barra utentes, barra doentes, o que quisermos chamar, é sempre muito, muito difícil. E, portanto, na nossa unidade nós temos pelo menos 2 vezes por ano um dia só dedicado ao team building, para fazer atividades completamente extra atividade profissional, e também é importante aquelas pequenas coisas a nível organizacional. Se variar um aparelho, o seu arranjo ou sua substituição atempadamente é logo uma fonte de grande descanso, porque isso efetivamente é uma das coisas que nos leva ao grande stress, é no dia-a-dia faltar. Mas foi interessante ter referido os outros profissionais, porque os cuidados de saúde não começam só dentro do consultório médico, vêm desde o técnico administrativo que recebe a pessoa e que coordena toda a organização e horários e agendamentos. Exatamente. Desde o enfermeiro a outros profissionais também estão envolvidos no cuidados à pessoa. Os assistentes sociais, os psicólogos. E aí falamos também de uma questão muito importante, que é haver uma clara definição e separação das funções de cada um. Não haver aqui uma situação em que há sobreposição e o médico está a fazer o trabalho do enfermeiro, ou o enfermeiro está a assumir o trabalho de um auxiliar ou de um administrativo, porque isto, de facto, se há de facto funções, é importante que elas sejam cumpridas desta forma, porque senão a pessoa também tem a sensação de que não está a cumprir o seu trabalho ou que está a entrar numa área em que não se sente tão confortável e que não sabe tão bem como vai fazer. E, claro, vai aumentar os erros, vai aumentar a ansiedade associada a esta tarefa. Ok. Obrigada pela vossa presença. Acho que foi um programa muito interessante, porque às vezes nem sempre temos a oportunidade de partilhar o que sentimos como médicos também à visão dos outros. Obrigada. Obrigada. Gostava que vocês retivessem algumas das ideias e dicas que partilhamos aqui convosco. É importante a identificação do problema, a sua análise e devemos assumir a responsabilidade pela própria experiência de stress. Devemos também assumir um compromisso com a mudança e sabermos que é fundamental esta partilha entre colegas das estratégias que nos ajudam a reencontrar o reequilíbrio na profissão médica. Esperemos que tenha sido possível partilhar convosco um problema que afeta não só médicos como outros profissionais de saúde e que a partilha entre outros médicos portugueses como eu diariamente se preocupam com os seus pacientes a ajudar a fazer uma medicina mais humana e funcional. Deixo-vos o Congresso Envelhecer com Saúde, Aging Congress 2018. Obrigada e até ao próximo programa. Aqui vão-se abordar os grandes temas relacionados com o envelhecimento, mas essencialmente falar sobre como envelhecer com saúde. Venha connosco. Este congresso aparece de acordo com aquilo que é o objetivo principal da Associação Nacional de Gerontologia Social, que é o objetivo de investigar, de formar e de criar boas práticas para aqueles que trabalham com pessoas que têm mais idade, os mais velhos. Este congresso, que é um formato diferente de um conjunto de congressos que já havíamos feito, é um congresso que tenta, sobretudo, encontrar respostas. Nós temos que desmistificar e queremos dar esse passo da ideia de termos congressos em Portugal que servem apenas para fazer avaliações, que servem apenas para tratar de suposições, que servem até para avaliar apenas trabalhos já feitos.
Nós somos hoje um dos países mais envelhecidos do mundo, o segundo país mais envelhecido da Europa. Coimbra é a região mais envelhecida de Portugal e o que interessa neste momento é olhar para aquilo que temos, que é um país envelhecido, e criar respostas. O problema é enfrentar, acho que a grande vantagem é enfrentar o problema de frente. Ou seja, isto é um problema que nós estamos a viver, não há volta a dar. Portanto, todas as instituições internacionais apontam para que isto é um grave problema de saúde pública, portanto, em que ou enfrentamos agora os problemas ou vamos ter uma implosão brutal de todos os sistemas e aí vai ser muito pior, que é quase, desculpem a expressão, apanhar os cacos de tudo o que vem. Portanto, é importante que começamos a refletir para encontrar antecipadamente, e mesmo assim já estamos atrasados, porque o processo de envelhecimento já disparou. Portanto, e é importante que reflitamos e que soluções é que podemos dar para que estas pessoas vivam com a melhor qualidade possível, o maior tempo possível. Criar alternativas, criar novas práticas e este congresso serve sobretudo para partilharmos práticas com outros países, com oradores de 8 nacionalidades e que nos permitem de alguma forma ver o que os outros fazem e que isso possa até nem nos servir de prática para nós porque os países são diferentes, mas que nos sirva pelo menos de exemplo e que nos permita a reflexão para aquilo que podemos fazer também em Portugal. As preocupações são muitas e há cada vez mais população envelhecida no país, cerca de 1 milhão de cidadãos com mais de 75 anos. É por isso essencial envelhecer com saúde e isso só depende de cada um de nós.